Fala galera, eu sou a Crisba aqui do Quilombo Zumbi dos Palmares, nossa sede do Quilombo Ocotô em BH, e vou dar continuidade à leitura do livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Capítulo 7. O preto e o reconhecimento. O preto e Adler. De qualquer ângulo que se aborde a análise dos estados mórbidos psicogênicos, logo encontraremos o seguinte fenômeno: o panorama da neurose e todos os seus sintomas surgem influenciados por um objetivo final, e até mesmo como projeções desse objetivo. Assim, pode-se atribuir a este objetivo final o valor de uma causa formativa, um princípio de orientação, de disposição, de coordenação. Tentem compreender o sentido e a direção dos fenômenos mórbidos sem levar em consideração este objetivo final. E vocês se encontrarão logo diante de uma multidão caótica de tendências, impulsos, fraquezas e anomalias, feitas para desencorajar uns e suscitar em outros o desejo temerário de penetrar, custe o que custar, nas trevas, arriscando-se a voltar com as mãos vazias ou com um despojo ilusório. Se, ao contrário, admite-se a hipótese do objetivo final ou de uma finalidade casual dissimulada atrás dos fenômenos, vê-se logo as trevas se dissiparem e podemos ler na mente do paciente como em um livro aberto. É a partir de posições teóricas análogas que geralmente se edificam as mais assombrosas mistificações de nossa época. Nesse sentido, apliquemos a psicologia caracterológicas aos antilianos. Os pretos são comparação. Primeira verdade, eles são comparação, ou seja, eles se preocupam constantemente com a autovalorização e com o ideal do ego. Cada vez que entram em contato com um outro, advém questões de valor, de mérito. Os antilianos não têm valor próprio. Eles são sempre tributários do aparecimento do outro. Estão sempre se referindo ao menos inteligente do que eu, ao mais negro do que eu, ao menos distinto do que eu. Qualquer posicionamento de si, qualquer estabilização de si, mantém relações de dependência com o desmantelamento do outro. É sobre as ruínas dos meus próximos que construo minha virilidade. Proponho ao martinicano que me lê a seguinte experiência: estabelecer a mais comparação das ruas de Fort-de-France, a Rua Chauchat, a Rua Victor Hugo. Não certamente a Rua François Arago. O martinicano que aceita realizar essa experiência terá a mesma opinião que eu, na exata medida em que ele não se encrespe ao ver-se desnudado. Um antiliano que se reencontra com um amigo após 5 ou 6 anos aborda-o agressivamente. É que então um e outro tinham uma posição determinada. O inferiorizado acredita se valorizar, e o superior se vale da hierarquia. Você não mudou, sempre abestalhado. Conheço médicos e dentistas que continuam a cobrar um dos outros erros de aparição de 15 anos atrás, mas ainda que erros conceituais, são criolismos ameaçadores. Pouco importa que eles tenham sido corrigidos de uma vez por todas. Nada há a fazer. O antiliano se caracteriza pelo desejo de dominar o outro. Sua linha de orientação passa pelo outro. Ele sempre está preocupado com o sujeito, nunca se preocupa com o objeto. Tento ler nos olhos do outro a admiração e, se infelizmente o outro me devolve uma imagem desagradável, desvalorizo esse espelho. Decididamente, este outro é um imbecil. Não procuro desnudar-me diante do objeto. O objeto é negado como individualidade e liberdade. O objeto é um instrumento. Ele deve permitir que eu realize minha segurança subjetiva. Considero-me pleno, desejo de plenitude, e não admito nenhuma cisão. O outro entra em cena para fazer figuração. O herói sou eu. Aplaudam ou critiquem, pouco importa. Eu sou o centro. Se o outro quiser me perturbar através de seu desejo de valorização, sua ficção, expulso-o sem mais nem menos. Ele não existe mais. Não me venham falar desse tipo. Eu não quero sentir o choque do objeto. O contato com o objeto é conflitante. Sou Narciso e quero ler nos olhos do outro uma imagem de mim que me satisfaça.
Assim, na Martinica, em determinados meios sociais, há o descolado, a corte do descolado, os insignificantes, os que esperam, e os humilhados. Estes últimos são impiedosamente massacrados. Pode-se imaginar o clima que reina nessa selva. Não há saída. Eu, somente eu, nada mais do que eu. Os martinicanos são ávidos de segurança, querem impor sua ficção, querem ser reconhecidos em seu desejo de virilidade, querem aparecer. Cada um deles constitui um átomo isolado, árido, cortante, em passarelas bem delimitadas. Cada um deles é, cada um deles quer ser, quer aparecer. Qualquer ação do antilhano passa pelo outro, não porque o outro seja o objetivo final de sua ação, na perspectiva da comunhão humana que descreve Adler, mas simplesmente porque é o outro que o afirma na sua necessidade de valorização. Agora que reencontramos a linha de orientação adleriana do artilhano, só nos falta investigar sua origem. É então que aparecem as dificuldades. Com efeito, Adler criou uma psicologia individual. Ora, acabamos de ver que o sentimento de inferioridade é artilhano. Não é um artilhano que apresenta a estrutura do neurótico, mas todos os antilhanos. A sociedade antilhana é uma sociedade neurótica, uma sociedade de comparação. Então passamos do indivíduo à estrutura social. Se há um vício, ele não está na alma do indivíduo, e sim na alma do meio. O martinicano é um nervoso, e não é. Se aplicássemos rigorosamente as conclusões da escola adleriana, diríamos que o preto tenta protestar contra a inferioridade que historicamente sente. Como o preto sempre foi um inferior, ele tenta reagir por intermédio de um complexo de superioridade. E é isso que sobressai no livro de Braschfeld. Falando do sentimento de inferioridade racial, o autor cita uma peça espanhola de André Claramunt, O Valente Negro de Flandres. Pode-se ver nessa peça que a inferioridade do preto não data deste século, uma vez de que Claramunt é contemporâneo de Lope de Vega. Seu único defeito é a cor, para que ele possa ser um autêntico cavaleiro. E o preto, Juan de Mérida, assim se exprime. Que infâmia ser negro neste mundo. São os negros homens? Têm eles por isso uma alma mais vil, mais desajeitada, mais feia? E por isso ganham apelidos? Levanto-me pesado sob a infâmia da minha cor e afirmo minha coragem ao mundo. É tão desprezível ser negro? O pobre Juan não sabe mais para que santo apelar. Normalmente o negro é um escravo. Esse não é o seu caso, pois apesar de ser negro, não sou escravo. Entretanto, ele gostaria de escapar dessa negrura. Ele tem uma atitude ética na vida. Axiologicamente, é um branco. Sou mais branco do que a neve, pois de uma vez por todas, no plano simbólico, que é mesmo ser negro? É ser dessa cor? Dessa injúria que me queixarei ao destino, ao tempo, aos céus e a todos aqueles que me fizeram negro? Ou maldição da cor? Enclausurado, Juan percebe que só a intenção não pode salvá-lo. Seu aparecer, mina, enfraquece suas ações. Que me importam as almas? Eu sou louco. Que fazer senão ser desesperado? Ó céus! Que horrenda coisa é ser negro. No paradoxismo da dor, só há uma solução para o infeliz preto: provar sua brancura aos outros, sobretudo a si mesmo. Se não posso mudar de cor, quero a aventura. Como se vê, é preciso compreender Juan de Mérida, na perspectiva da supercompensação. É porque o preto pertence a uma raça inferior que ele tenta assemelhar-se à raça superior. Mas nós já sabemos nos ver livre da ventosa adleriana. De Man e Eastman, na América, aplicaram o método de Adler de modo algo arbitrário. Todos os fatos que salientei são reais, mas é preciso dizer que eles só mantêm relações de exterioridade
com a psicologia adleriana. O martinicano não se compara com o branco, considerando o pai o chefe, Deus. Ele só pode ser comparado ao seu semelhante, sob a patronagem do branco. Uma comparação adleriana pode ser esquematizada da seguinte maneira: eu maior do que o outro. A comparação antiliana, ao contrário, apresenta-se assim: branco abaixo, eu diferente do outro. A comparação adleriana comporta dois termos. Ela é polarizada pelo ego. A comparação antiliana é coroada por um terceiro termo. A ficção dirigente, no caso, não é pessoal, é social. O martinicano é um crucificado, um meio que o fez, mas ele não fez. O esquartejou espantosamente. E ele mantém esse meio cultural com seu sangue e seus humores. Ora, o sangue do preto é um adubo estimado pelos especialistas. Após ser constatado que meu amigo, no seu sonho, realiza o desejo de embranquecer, isso é, de ser viril, revelo-lhe que sua neurose, sua instabilidade psíquica, a ruptura de seu ego, provém dessa ficção dirigente. E adlerianamente lhe direi: Manoni descreveu muito bem esse fenômeno com relação ao malgache. Veja, eu penso que você deve concordar em ficar no lugar que criaram para você. Pois bem, não direi nada sobre isso. Eu lhe direi, é o meio, é a sociedade que é responsável pela sua mistificação. Isto dito, o resto virá por si só, e sabemos do que se trata, do fim do mundo. Às vezes me pergunto se os inspetores do ensino e os chefes da administração estão conscientes do seu papel nas colônias. Durante 20 anos insistem, com os seus programas, em fazer do negro um branco. Por fim, desistem e dizem, indiscutivelmente, vocês têm um complexo de dependência diante do branco. O preto e Egeu. A consciência de si é em si e para si. Quando e por que ela é em si e para si uma outra consciência de si. Isto quer dizer que ela só é enquanto ser reconhecido. O homem só é humano na medida em que ele quer se impor a um outro homem, a fim de ser reconhecido. Enquanto ele não é efetivamente reconhecido pelo outro, é este outro que permanece o tema de sua ação. É deste outro o reconhecimento por este outro que depende seu valor e sua realidade humana. É neste outro que se condensa o sentido de sua vida. Não há luta aberta entre branco e negro. Um dia, o senhor branco reconheceu sem luta o preto escravo, mas o antigo escravo quer fazer-se reconhecer. Há, na base da dialética hegeliana, uma reciprocidade absoluta que precisa ser colocada em evidência. É na medida que ultrapasso meu ser imediato que apreendo o ser do outro, como realidade natural e mais do que natural. Se fecha o circuito, se torna irrealizável um movimento dos dois sentidos, e mantém o outro no interior de si, indo às últimas consequências. Chego mesmo a lhe tornar este ser para si. O único método de ruptura com este círculo infernal que me reenvia a mim mesmo é restituir ao outro, através da mediação e do reconhecimento, sua realidade humana, diferente da realidade natural. Ora, o outro deve efetuar a mesma operação. A operação unilateral seria inútil, porque o que deve acontecer só pode se efetivar pela ação dos dois. Eles reconhecem a si próprios como se reconhecessem reciprocamente. Na sua imediaticidade, a consciência de si é simples ser para si. Para obter certeza de si mesmo, é precisa a integração do conceito de reconhecimento. O outro igualmente espera nosso reconhecimento, a fim de expandir na consciência de si universal. Cada consciência de si procura o absoluto. Ela quer ser reconhecida enquanto valor primordial, desvinculado da vida, como transformação da certeza subjetiva em verdade objetiva.
Reencontrando a posição do outro, a consciência de si tem a experiência do despejo, a primeira etapa do caminho que conduz à dignidade do espírito. Ela aceita arriscar a própria vida e, consequentemente, ameaça o outro na sua presença corporal. É apenas pelo risco de vida que se conserva a liberdade, que se prova que a essência da consciência de si não é o ser. Não é o modo imediato em que a consciência de si surge inicialmente. Não é dissolução na expansão da vida. Assim, a realidade humana, em si e para si, só consegue se realizar na luta e pelo risco que envolve. Esse risco significa que ultrapasso a vida em direção a um bem supremo, que é a transformação da certeza subjetiva que tenho do meu próprio valor, em verdade objetiva universal válida. Peço que me considerem a partir do meu desejo. Eu não sou apenas aqui, agora, enclausurado na minha coisidade. Sou para além e para outra coisa. Exijo que leve em consideração minha atividade negadora. Na medida em que persigo algo além da vida imediata, na medida em que luto pelo nascimento de um mundo humano, isto é, um mundo de reconhecimentos recíprocos. Aquele que hesita em me reconhecer se opõe a mim. Em uma luta feroz, aceito sentir o estremecimento da morte, a dissolução irreversível, mas também a possibilidade da impossibilidade. O outro, entretanto, pode me reconhecer sem luta. O indivíduo que não arriscou a vida pode muito bem ser reconhecido como pessoa, mas ele não atingiu a verdade desse reconhecimento através de uma consciência de si independente. Historicamente, o negro mergulhado na inessencialidade da servidão foi alforriado pelo Senhor. Ele não sustentou a luta pela liberdade. Enquanto escravo, o preto irrompeu na lista onde se encontravam os senhores, como esses domésticos a quem uma vez por ano permite-se dançar no salão. O preto procurou um apoio. O preto não se tornou senhor. Quando não há mais escravos, não há mais senhores. O preto é um escravo a quem se permitiu adotar uma atitude de senhor. O branco é um senhor a quem se permitiu a seus escravos comer à sua mesa. Um dia, um bom senhor branco, que tinha influência, disse a seus colegas: sejamos amáveis com os pretos. Então os senhores brancos, resmungando, pois ainda assim era difícil decidirem elevar homens, máquinas, animais à posição suprema de homens. Nenhuma terra francesa deve ter escravos. A reviravolta atingiu um negro vindo do exterior. O negro foi agido. Valores que não nasceram de sua ação, valores que não resultaram na ascensão sistólica do seu sangue, vieram dançar uma roda colorida em torno dele. A reviravolta não diferenciou o preto. Ele não passou de um modo de vida a outro, mas não de uma vida a outra. Do mesmo modo que um paciente recai quando lhe anunciam que está melhor e que sairá do asilo em poucos dias. Assim também a notícia da libertação dos escravos provocou psicoses e mortes súbitas. Em uma vida inteira, tal fato não acontece 2 vezes. O negro contentou-se em agradar ao branco, e a prova mais brutal disso é o número impressionante de estátuas disseminadas pela França e pelas colônias, representando a França branca acariciando a cabeleira crespa do bom preto, cujos grilhões foram quebrados. Diga obrigado ao Senhor, diz a mãe ao filho. Mas sabemos que muitas vezes o menino sonha em berrar alguma outra palavra, mais repercussiva. O branco como senhor, diz ao preto. A partir de agora você é livre, mas o preto ignora o preço da liberdade, pois ele não lutou por ela. De tempos em tempos ele luta pela liberdade e pela justiça, mas se trata sempre de liberdade branca e de justiça branca, de valores secretados pelos senhores. O antigo escravo que não se encontra na sua memória nem a luta pela liberdade, nem a ânsia da liberdade de que fala Kierkegaard, fica com a garganta seca diante do jovem branco que brinca e canta na corda bamba da existência. Quando acontece de o preto olhar o branco com ferocidade, o branco lhe diz: meu irmão, não há mais diferença entre nós. Entretanto, o negro sabe que há uma diferença.
Ele a solicita. Ele gostaria que o branco lhe dissesse de repente: preto sujo. Então ele teria a oportunidade única de lhe mostrar. Porém, normalmente não acontece nada, nada além da indiferença ou da curiosidade paternalista. O antigo escravo exige que lhe contestem sua humanidade. Ele deseja uma luta, uma refrega. Mas é tarde demais. O preto francês está condenado a morder e a se morder. Falamos do francês, pois os negros norte-americanos vivem outro drama. Na América, o preto luta e é combatido. Existem leis que, pouco a pouco, desaparecem da Constituição. Existem decretos que proíbem certas discriminações, e estamos seguros de que não foram doações. Há batalhas, derrotas, tréguas, vitórias. The 12 million black voices berram contra a cortina do céu, e a cortina, trespassada de lado a lado, as marcas dos dentes bem ajustadas, alojadas no ventre da proibição, despencou como um balafão lascado. No campo de batalha, limitado nos 4 cantos por vintenas de negros pendurados pelos testículos, ergue-se pouco a pouco um monumento que promete ser grandioso. E no cume desse monumento, percebo um branco e um negro que se apertam as mãos. Para o negro francês, a situação é intolerável, não estando jamais seguros de que o branco considera como consciência em si para si. Ele se preocupa continuamente em descobrir a resistência, a oposição, a contestação. É o que se evidencia em algumas passagens do livro que Monier consagrou à África. Os jovens negros que ele conheceu por lá queriam conservar sua alteridade de ruptura, de luta, de combate. O eu se põe opondo-se, já dizia Fichte. Sim e não. Dissemos à nossa introdução que o homem é sim. Não cessaremos de repeti-lo. Sim à vida, sim ao amor, sim à generosidade. Mas o homem também é não. Não ao desespero do homem, não à indignidade do homem, à exploração do homem, ao assassinato daquilo que há de mais humano no homem, a liberdade. O comportamento do homem não é somente reativo. Sempre há ressentimento em uma reação. Nietzsche, em La Voltaire de Puissance, já o tinha assimilado. Conduzir o homem a ser racional, mantendo a sua esfera de influência o respeito aos valores fundamentais que fazem o mundo humano, tal é a primeira urgência daquele que, após ter refletido, se prepara para agir. Então é isso, pessoal. Eu termino por aqui a leitura desse capítulo. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo e os outros vídeos da série. E antes de ir, eu gostaria de fazer um convite especial para vocês. Toda última semana de cada mês, a gente faz a Semana da História Preta aqui no Quilombo Ocotô. E a gente está indo para a 7ª edição. Então, acompanhem nas redes sociais, tem o link de inscrição, garanta sua inscrição e a partir da próxima semana, às 18 horas, de segunda a sexta, a gente vem com os cursos aí falando da nossa história para vocês. Certinho? Então, um grande abraço e até a próxima.